Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez nos encontramos aqui no bairro do Pinheirinho, em Curitiba, para falarmos das coisas do alto que descem ao nosso coração, são transmitidas por pessoas simples, cheias de defeito como eu e muitos que fazem essa profissão de fé, de falar das coisas sublimes que o mundo tem medo de falar ou muitas vezes não quer falar. Bem, eu espero que a vida de vocês seja uma vida íntegra, completa, realizada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as suas atitudes na vida sejam dedicadas a crer em Deus, fazer o bem ao próximo, fazer o bem a você mesma, a você mesmo, meu amigo e minha amiga. Bem, diante desse cenário que vocês já conhecem, fazer um convite a vocês hoje. Vinde às águas. É o tema desta série que a gente faz há muitos anos aqui. Vinde às águas. Hoje o assunto vai está escrito como texto base na carta aos Efésios, São Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos fazer uma leitura no capítulo 5, de Efésios. Marquei aqui previamente com esta pena de papagaio, do versículo 25 em diante. Efésios 5, 25. Façamos a leitura breve aqui, como texto base. O texto diz o seguinte: Maridos, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Assim também Cristo zela pela sua igreja, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Por esse motivo o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso, refirme contudo a união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Bem, até aqui. O texto é cumprido, é uma analogia entre o comportamento eclesiástico do povo na igreja com o comportamento de uma família tradicional. Família mesmo. Hoje se diz família tradicional por força de expressão, por causa das muitas modernizações que são feitas ao longo do tempo, na cultura e nas militâncias que infelizmente permanecem crescendo no meio social moderno. O tema hoje é amor e liberdade. É um tema difícil de fazer também. Poucas pessoas querem tratar desse assunto. Geralmente no ramo da psicologia aplicada a gente se fala mais sobre isso. E na teologia, algum tipo de assunto é tratado nas reuniões e encontros de casais, quando pastores e líderes religiosos resolvem tratar desse assunto, em particular para aquelas pessoas que estão ali conhecendo e se conhecendo e querendo modificar algumas coisas do seu relacionamento, querendo entender alguns aspectos do comportamento do parceiro da parceira na vida íntima e conjugal. Amor e liberdade. E quando eu coloco o texto, eu coloco ali um sinal de vezes, né? Conflito. São duas palavras muito lindas. As palavras mais bonitas da língua portuguesa. Amor e liberdade. Mas não se combinam em relacionamento. Não se combinam. Por quê? Deixando um pouco o texto de lado, entendemos que muitas vezes nós temos que
prezar pela liberdade em Cristo e prezar pelo amor em Cristo. E escolhemos muitas vezes fazer parte da vida de alguém e alguém fazer parte da nossa vida num casamento, num namoro. Isso pode gerar até uma família e filhos. Mas muitas vezes não queremos abrir parte da nossa liberdade. É uma realidade dura, mas não queremos abrir parte da liberdade, ou de total liberdade. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, casamento é abnegação, é entrega. Casamento não é brincadeira, em que você tem uma esposa, tem um esposo, deixa em casa e vai sair pro bar, pra balada, pro barzinho, pro baile, ou mesmo pra uma igreja, e vai deixar a pessoa sozinha em casa. Casamento não é você se trancar num trabalho 24 horas, chegar de madrugada, dormir e não conviver com a pessoa que você ama. Casamento não é você se trancar na casa do teu sogro, da tua sogra, da tua mãe, teu pai, deixar a tua esposa ou teu esposo em casa e priorizar os teus familiares. Casamento é entrega. A tua liberdade acabou ali. Nesse momento, quando você conhece uma pessoa que você gosta, que você ama, você vai se dedicar a sua vida exclusivamente para aquela pessoa. Muitas vezes, a pessoa que ama deixa de comer o que gosta, vestir o que gosta e sair aonde que gosta, para priorizar aquela pessoa que ele ama, tratando ela com respeito, com carinho, dando a ela o possível que ele pode dar e fazendo a pessoa feliz. Pois é fazendo a pessoa que a gente ama feliz que nós que amamos se realizamos. E é muito duro para um homem, geralmente para um homem, quando ele ama uma pessoa e não consegue dar àquela pessoa o que ela merece ou aquilo que ele deseja dar a ela. É frustrante, é doloroso, mas muitos homens e muitas mulheres, na sua simplicidade, eles fazem o possível, tripas coração, como se dizia lá naquele ditado antigo, para fazer o possível de trazer felicidade e luz àquela pessoa que é tão importante para você e para a sua vida. Na carta apostólica aos Efésios, há uma recomendação ali que o homem deve deixar o seu pai e sua mãe, seus familiares, da família de seu pai e sua mãe, e se unir-se à sua esposa. Da mesma forma, a esposa também deixa seu pai e sua mãe e vai se unir a seu marido. Viver uma vida em que tem que cortar as suas liberdades particulares e viver para o marido corta a liberdade particular e vive para a esposa. Uma vida autônoma, sem interferência dos familiares. Privacidade é algo que um casal tem que ter. Eles têm que sair, viajar, jantar num restaurante, ir num parque ou numa igreja, não importa. Vai num circo, vai num salãozinho de baile, mas vão juntos. Partilhar e compartilhar. Separar esses momentos das pessoas faz com que não seja simplesmente um movimento egoísta, mas sim uma não partilha, um não compartilhamento desses momentos e movimentos, faz com que haja um esfriamento no amor e no relacionamento. Vai criar-se dúvidas, celeumas, traumas, feridas profundas que vão machucar o casal, seja ela, seja ele. E as duas partes, os cônjuges, vão sofrer e vão viver muitas vezes um casamento de fachada, de tristeza, porque não souberam se adaptar à realidade de um casamento sincero e cristão. Entrega. Não tem como você viver a tua vida de liberdade, meu amigo. Não tem como você viver a tua vida de liberdade, minha amiga, estando casado com outra pessoa. É uma nova vida. Já não é mais o teu corpo que importa, já não é o corpo dela que importa. São dois corpos num só. Matrimônio. A junção de realidades. Ali vocês vão sentar, vão projetar o que vão fazer no futuro, tomar decisões juntos, vão escolher o que vão comprar, o que vão comer, onde vão sair, partilhar e vivenciar momentos que não tem como inigualar com uma vida de solteiro. Quando somos solteiros ou solteiras, saímos, vamos onde queremos, fazemos o que bem entendemos. Partilhamos e nos relacionamos com quem queremos.
E muitas vezes saímos da liberdade e caminhamos para a libertinagem, aonde as pessoas são só um número na nossa vida, onde os relacionamentos são passageiros, são só ficadas, encontros sexuais, flertes, etc. Tornamos-nos muito automáticos, tornamos-nos muito frios, tornamos-nos mortos. E é só quando a gente encontra alguém que a gente gosta de verdade, e que essa pessoa seja um pouco tanto recíproca, e que esse amor venha a contrabalancear, é que dá realmente a nós dá para nós um sentimento que nunca tivemos na vida. O verdadeiro sentido da vida de um casal é o amor. E a liberdade atrapalha. Quantos casais que eu ajudei a fazer o casamento lá no passado, ajudei a fazer o casamento. E depois de algum tempo, eu mesmo tive que ajudar a fazer o divórcio. Teve um, salvo me engano, ano 2002, estavam casados há 2 anos. Deus me deu a oportunidade de fazer o casamento deles, a cerimônia. E eu estava numa seita pentecostal, chamada Congregação na época. E esse casal já estava numa outra igreja. Me chamaram para uma reunião familiar, deram um aconselhamento para eles, na época. E ele me disse com todas as palavras dele, que ele não queria mais estar com ela porque ele não poderia sair com os amigos mais, que ele não podia ver o filme que ele gostava na televisão, que ele não podia tomar o refrigerante da marca que ele gostava, porque ela implicava. E naquela conversa que calorou-se, quase brigaram naquela mesa, ela também abriu a boca a chorar ali, né? Estou falando no linguagem própria, né? Abriu a boca a chorar, se derreteu. Mas ela também contou que ele foi agressivo com ela em palavras, e que ele proibia ela de usar os brincos que ela gostava, que ele não gostava do vestuário dela. Gente, casamento é ceder. Eu sempre falo para as pessoas, casamento é como uma bicicleta com 2 rodas. Tem uma roda que vai na frente, uma vai atrás. E as duas giram simultaneamente através de um movimento que uma corrente as liga. E essa corrente é o amor e o respeito mútuo. E assim as 2 rodas vão girando ao mesmo tempo, levando aquela bicicleta do casamento. Se alguma das rodas tiver problema, defeito, tem que consertar. O importante é a corrente estar firme, estar forte, pois ela que vai manter o movimento perpétuo daquelas 2 rodas. Assim é o casamento. Temos que aprender a perder, aprender a ceder, a reconhecer que o outro e a outra têm um gosto diferente, que tem uma moda diferente, particularidades que são da sua psicologia própria e da sua formação ideológica. Temos que respeitar essas liberdades, mas também não podemos dar total liberdade à pessoa e a pessoa não pode ter total liberdade sobre nós. Ter o domínio sobre o corpo da pessoa, sobre o que veste, o que come, tem que ser algo recíproco, conversado. Mas também temos que saber ceder. Quantas pessoas que se apaixonaram por outras e eram fumantes compulsivas e pararam de fumar para agradar o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, e ao longo do tempo abandonaram o vício. Quantas pessoas tinham costumes de sair com frequência todo final de semana a casas noturnas, deixaram isso também por respeito ao seu namorado, namorada, e logo frutificou esse relacionamento num relacionamento maior e virou casamento. Tenho muitos exemplos disso, pessoas que eu conheço, pessoas da minha íntima comunhão, pessoas que me ligam, que conversam comigo ao longo dos anos, que me contam esses fatos. Quanto é importante que a liberdade não atrapalhe o teu relacionamento. Muitas vezes a liberdade que nós estamos desenvolvendo na mente não é liberdade, é libertinagem e egoísmo. Queremos tudo para nós, fazemos do nosso jeito e deixamos aquela pessoa tão importante ao nosso lado se fechar no mundo dela. Queremos trancá-la e trancá-lo naquele mundo em que a gente projetou para nós, muitas vezes forçando elas a viver uma vida que não é delas. Relacionamento, casamento tem que ser conversado, tem que ser planejado.
as pessoas têm que se conhecer bem e têm que estar ciente, consciente de que casamento é mudança, casamento é entrega e é compartilhamento de ideias. Casamento tem que ser uma balança muito bem projetada, regulada, para que as coisas andem realmente de uma forma que não haja um peso sobre maior de cada lado. Nos casamentos, geralmente, as pessoas têm humores diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes. E alguns casais são parecidos em quesitos. Mas o que importa é o respeito mútuo. Saiba que a liberdade em excesso vai destruir um casamento. Da mesma forma que um relacionamento familiar de pai e mãe envolvendo no casamento também vai destruir o casamento. Influencia muito o lado negativo, pois acabam muitas vezes influenciando a mulher e o homem a ter mais afeição aos seus parentes próprios do que ao próprio cônjuge. Então temos que nos privar dessas liberdades, temos que nos privar dessas coisas, temos que nos policiar e nos fazer um exame de consciência e reorganizar os nossos pensamentos, transformando o nosso consciente interior e pensando o que eu posso fazer para mudar, para que o meu casamento não seja fracassado, que o meu namoro não seja fracassado e que eu possa ser um exemplo para a pessoa que eu ame e que eu possa fazer o possível para que eu não a ofenda e não o ofenda. E assim seja produtivo e que as coisas deem certo e que durem muitos anos no amor do Senhor. Casamento e liberdade são coisas que não vão nunca compactuar. Nunca vai dar certo. Aonde existe uma liberdade no casamento, ela vai começar a crescer como uma relva que toma conta do campo. E quando você ver, não vai ter mais como carpir todo aquele campo, pois será quilômetros de relva. Assim a liberdade, ela vai crescer e vai sufocar o sentimento. E a pessoa que toma a liberdade como gosto e prazer de sua vida, infelizmente esse prazer vai sufocar até mesmo o relacionamento. A pessoa vai chegar a pensar: eu era tão feliz antes de casar porque eu podia ir onde eu queria, tinha os amigos que eu queria, as amigas que eu queria, frequentava onde eu ia, ninguém me dava ordem, ninguém me mandava. Egoísmo, autoprazer, autoenganação. Não tem como manter um relacionamento assim. Casamento é uma escolha, é uma decisão muito séria. Relacionamento é algo importante. Eu não tenho visto e não tenho notícias de casamentos abertos, que é um casamento promíscuo, né? Jovens casais LGBTs ou não, os héteros, que fazem os casamentos abertos, em que eles têm cônjuges separados, parceiros sexuais e outros tipos de relacionamentos. Não dá certo, gente. Não conheço nenhum que durou mais que 10 anos. E quando vivem um certo período de tempo juntos, é só fachada. Não existe amor. Vivem como amigos e amigas em apartamentos, em casas, em empresas, muitas vezes presos por negócios, por herança, por bens ou por posição social e aparência. Verdadeiro casamento é entre pessoas que se amam, se respeitam e não se traem e se levam a sua vida com toda a dedicação e fervor até o final da sua vida. Não caia nesse engano do casamento aberto, não caia no engano do casamento moderno. Se você encontrou a pessoa é recíproca com você, tem ideias parecidas, vocês conversam, têm gostos parecidos, há uma química, há um relacionamento legal, conversem, namorem, se casem. Mas saiba que nesse momento, meu querido, minha querida, a sua liberdade acabou e a dela também. Um vai ter que viver para o outro, um vai ter que respeitar o outro e levar isso até o final da vida. Pois é assim que Deus quer que a gente partilhe de movimentos, momentos e reações. E assim a gente produz para a sociedade novas expectativas de melhora e evolução. E assim a sociedade evolui, cresce e se desenvolve. O ser humano se faz melhor e se faz mais digno. Tá certo? Saiba que liberdade e amor não vão nunca poder andar juntos. É como a água e o óleo. Estão próximos, mas não se misturam. Uma hora ou a água seca ou o óleo vaza.
e vai dar problema. Correto? Muito bem. Deixamos aqui mais esse vídeo gravado para vocês, aqui na beira do rio. E espero que, se Deus assim permitir, nos dar a oportunidade de saúde, estaremos aqui novamente gravando com vocês mais um vídeo dessa série Vinde às Águas. Espero que tenham um entardecer maravilhoso e um dia próspero, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Nos vemos no próximo vídeo da série Vinde às Águas.